Bom, pessoal, então dando continuidade à nossa apostila, eu vou falar também sobre movimento uniformemente variado 1, que é a aula 6, tá? Da frente A. Só para vocês lembrarem, né? Porque a grande parte do movimento variado eu acho que eu já falei em sala, e vocês já começam a fazer os exercícios. Bom, o que você tem que lembrar a primeira coisa? Quando ele fala de movimento uniformemente variado, ele está falando de um movimento onde eu tenho a aceleração, ou seja, onde a velocidade aumenta de uma certa maneira ou diminui de uma certa maneira, só que ela não aumenta e não diminui de qualquer jeito, ela tem uma certa proporção. Da mesma forma que eu falei que no movimento uniforme a velocidade era a mesma do começo ao fim, no movimento uniformemente variado, existe uma coisa que também é a mesma do começo ao fim, e essa coisa é a aceleração, a taxa de aumento ou diminuição da velocidade. Eu coloquei um exemplozinho aqui, ó, bem simples. Eu tenho um carrinho em t igual a zero, ficou meio pequenininho. Depois de um segundo, a velocidade dele é de 10 quilômetros por hora. Depois de mais um segundo, ou seja, no t igual a 2, a velocidade já é de 20 quilômetros por hora. Em t igual a 3 segundos, 30 quilômetros por hora. Em t igual a 4 segundos, a velocidade é de 40 quilômetros por hora. Claro que não está no sistema internacional, isso não vem ao caso. Eu só estou vendo, a gente percebe o seguinte, que a distância percorrida cada vez está aumentando mais. Por que que a distância cada vez está aumentando mais? Porque cada vez eu estou mais rápido. Então, no mesmo intervalo de tempo, que no caso é de 1 segundo, ó, 0 a 1, 1 a 2, 1, 2 a 3, 1, 3 a 4, 1 segundo. Nesse mesmo intervalo de tempo, cada vez eu estou mais rápido, por isso eu ando cada vez distâncias maiores. Porém, se eu fizer o cálculo da aceleração, a aceleração nessa parte é a mesma aceleração nessa parte, que é a mesma aceleração nessa parte, que é a mesma aceleração nessa parte. Ou seja, a minha aceleração ela é constante, ela é a mesma. Então vai aumentar 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Se for de 20 em 20, 0, 20, 40, 60, 80, 100. Ou seja, ela aumenta na mesma proporção. Ela não aumenta um pouquinho de um jeito e depois de outro, tá? Bom, então, se eu for pensar desse jeito, um carinha que está aqui, essa bolinha, ela tem uma certa velocidade inicial e um certo tempo inicial que para a gente, o TI, o T1 ou T0 é zero, para ficar mais fácil. Ela tem uma certa aceleração, ou seja, essa velocidade está aumentando até um certo tempo T, tudo bem? E até uma certa velocidade final V. Bom, se eu estou falando que a aceleração é a mesma do começo ao fim, eu não preciso mais colocar esse mzinho na aceleração. Por que, Renan? Porque eu não preciso ficar calculando a aceleração média em cada pedacinho aqui, porque eu já sei que ela é a mesma do começo ao fim. Então, o que, que eu faço? A partir de agora, eu tiro esse m, tudo bem? Troco os valores de velocidade inicial, velocidade final, sabendo que o tempo inicial é zero, eu tenho uma equação desse tipo. Não tem mais o m, então só fica a, ou seja, o a é o mesmo do começo ao fim, v menos v0, ou seja, a velocidade final menos a velocidade inicial, t menos t0. Multiplicando, inclusive, limpando os termos aqui, eu tenho que v é igual a v0 mais a t. Essa é a função horária da velocidade. Ela é parecida com aquele s igual a s0 mais vt que a gente viu na última aula. Porém, eu troquei os s pelo v e o v pelo a, tá? Mas também tem a mesma coisa. Eu posso aumentar a velocidade o quanto que eu quiser, mas a velocidade com que ele sai, a velocidade inicial, é sempre o mesmo. E outra coisa que é mesmo do começo ao fim, que é a nossa aceleração. V que é igual a V0 mais AT. Vovó atrás do toco. Tudo bem? A função horária da velocidade. Tudo bem? Bom, agora eu também tenho o gráfico da aceleração. Nesse caso é bem facinho. Eu tenho a aceleração maior do que zero, acelerado. A aceleração menor do que zero, retardado. Tudo bem? Só que tem alguns detalhes que depois a gente vai colocar em prática, tudo bem? Então, a aceleração positiva, estou aumentando a minha velocidade. A aceleração negativa, estou diminuindo a minha velocidade. Bom, pessoal, também tem o gráfico da velocidade. Eu tenho uma reta crescente. Quando essa reta ela for crescente, quer dizer que eu tenho uma aceleração positiva, ou seja, está aumentando a minha velocidade. E outra coisa, quando você tiver um gráfico da velocidade pelo tempo, independente se é movimento uniforme ou variado, se você calcular a área sobre a curva, você consegue achar o deslocamento, o nosso ΔS. Bom, então aqui eu já sei
que teve um aumento de velocidade, eu tenho uma reta crescente. Se está aumentando a velocidade, quer dizer que a aceleração é positiva. Calculei a área, encontro o meu ΔS. Da mesma forma que eu tenho uma reta decrescente, tá? Eu tinha uma certa velocidade inicial que até era positiva e eu estou diminuindo, tudo bem? Até a parte aqui, a parte negativa. Então, quer dizer que a minha velocidade está diminuindo, ou seja, a minha aceleração ela é menor do que zero, tudo bem? Calculei a área também, encontrei o valor do ΔS. Por que eu falei que tem que tomar um certo cuidado? Por causa do seguinte, pessoal. Quando eu falo que a aceleração é maior do que zero, você tem que tomar um certo cuidado que eu também posso estar aumentando a minha velocidade no sentido oposto à orientação da trajetória. Como assim, Renan? A aceleração maior do que zero, aceleração positiva, quer dizer que a aceleração está no mesmo sentido da orientação da trajetória, para frente. A aceleração menor do que zero, a aceleração está no sentido contrário à da orientação da trajetória, ou seja, ela está para trás. Lembra do eixo na matemática? Zero para frente positivo, para trás negativo. Quando o meu A é positivo, quer dizer que ele está direcionado para frente, e quando o meu A é negativo, ele está direcionado para trás. Toma um cuidado por causa do seguinte. Pessoal, eu tenho uma velocidade maior do que zero, tudo bem? Se a velocidade ela é maior do que zero, ela é positiva, quer dizer que ele é progressivo, tudo bem? E ele está falando que a aceleração ela é maior do que zero. Ou seja, o meu carro está indo para frente, velocidade positiva, ele é progressivo. A aceleração está para frente. Lembra quando a gente fala de força? Lembra do monte dando aula para vocês no primeiro ano? Questão das leis de Newton. Quando você tem a aceleração no mesmo sentido do deslocamento, quer dizer que essa aceleração está fazendo o corpo aumentar a velocidade. Tá? Se ela está aumentando a velocidade, quer dizer que ele é acelerado. Então, de novo, velocidade para frente, aceleração para frente. Os dois no mesmo sentido, quer dizer que a velocidade está aumentando. O movimento ele é progressivo, porque a velocidade é positiva, e acelerado, porque a velocidade está aumentando. Velocidade menor do que zero, quer dizer que a velocidade é negativa, ele está indo para trás, tudo bem? Só que, nesse caso, a minha aceleração está para trás também. Então, vamos pensar, a velocidade ela é negativa. A minha aceleração também é negativa, só que ela continua estando no mesmo sentido da orientação da minha trajetória. Ou seja, quer dizer que ele está aumentando a velocidade, só que não para frente. Ele está aumentando a velocidade para trás. Mesma coisa, ele continua sendo acelerado. Porém, o que acontece com a minha velocidade por ser negativa? Ele é retrógrado. Então, nessa primeira parte aqui, ele é progressivo acelerado, está aumentando a velocidade. E aqui, o que está acontecendo? A velocidade é negativa, a aceleração negativa para trás. Os dois estão para trás. Quer dizer que ele está aumentando a velocidade, só que para trás. Aumentou a velocidade, ele é acelerado. Só que a velocidade é negativa, então ele é retrógrado. Então aqui é progressivo acelerado e aqui é retrógrado acelerado. Agora, quando acontece o seguinte, quando a velocidade é positiva, ele está indo para frente, porém a aceleração está para trás. Quando a aceleração está no sentido oposto, não quer dizer que ele não está ajudando o carrinho a ganhar velocidade. Ao contrário, está atrapalhando, está fazendo ele diminuir a velocidade. Então, nesse primeiro caso, eu vou analisar a velocidade. A velocidade ela é positiva, então ele é progressivo. Só que a aceleração ela é negativa, ela está atrapalhando ele ganhar velocidade. Ao contrário, está fazendo ele diminuir a velocidade. Então ele é progressivo, retardado. Aí você olha aqui. Agora a velocidade ela está para trás. O cara está indo para trás. Ele é retrógrado. Porém, a aceleração é positiva. Ela está indo para frente. Então, nesse caso, o movimento ele é retrógrado, só que ele continua sendo retardado. Pessoal, em outras maneiras, tem que pensar o seguinte. Nesse caso, quando você analisa as duas coisas juntas. Velocidade positiva, ele é progressivo. Velocidade negativa, ele é retrógrado. Então, isso não muda. Velocidade, ele é positivo. A velocidade positiva, ele é progressivo. A velocidade negativa, ele é retrógrado. Quando a aceleração está junto com a velocidade, está fazendo o corpo ganhar velocidade. Então, ele é acelerado. Quando a aceleração está no sentido oposto da velocidade, quer dizer que ele está fazendo ele diminuir a velocidade. Então, ele é
retardado. Essa questão ela é meio complicada, muitas vezes confunde, só que é importante que muitas vezes cai muita questão desse tipo no vestibular. Pensa assim, velocidade e aceleração juntas no mesmo sentido, a velocidade aumenta. Velocidade num sentido, a aceleração no outro, diminuindo. Tudo bem? E a questão da velocidade, ela é progressiva ou ela é retrógrada, dependendo do sentido da minha velocidade. Beleza, pessoal? Abração.